Então, gente, hoje eu não estou no consultório mais, já cheguei, mas eu estou aqui à tarde na minha casa fazendo um vídeo para vocês, onde eu prometi que eu ia falar sobre a questão do envelhecer para a mulher. Eu recebo muitas pacientes mulheres que estão nessa fase de idade, né, depois dos 40, que já começam a sentir o peso do envelhecimento. E eu também estou vivendo isso nesse momento, né? Estou vivendo já há um tempo atrás, há um tempinho que eu já estou vivendo isso, sentindo essa realidade chegando. Então, o que é esse envelhecer para a mulher, né? Para a mulher especificamente, porque a gente sabe culturalmente que para o homem é uma coisa mais fácil, né? Um homem de cabelo grisalho é um homem charmoso, um homem bonito, elegante. Uma mulher de cabelo branco, aí ela tá velha, ela já está envelhecendo, já está de cabelo branco. Então, as pessoas já têm essa discriminação, que é uma coisa que é realidade. A realidade é essa. As mulheres são sempre olhadas. Lacan fala de uma coisa interessante, que a mulher é a mascarada. A mascarada por quê? Porque é aquela que, para se fazer, para se constituir como mulher, ela tem que usar de adereços. Adereços, brincos, é um brinquinho, uma maquiagem, né? É uma roupinha mais assim. São coisas artificiais, artifícios que a gente usa para se constituir como mulher. E que toda mulher, né, a maior parte, pelo menos, das mulheres, gostam de fazer isso e fazem isso, né? Essa é a questão da feminilidade para a mulher. Então, quando você entra na adolescência, e eu falei sobre isso na adolescência, essa questão dessa mudança na adolescência que ocorre, que a menina, a criança, começa a sentir que o corpo está ficando diferente, mas ela ainda tem uma cabeça de criança. E isso vale para meninos e meninas. Eles na adolescência, há aquele pensamento ainda de criança na mente, né? A mente ainda é infantil, mas o corpo diz não. O corpo diz, não, você está mudando, você está ficando diferente, começam a aparecer os pelos, né? A mama nas mulheres, o corpo muda para um e para outro. Há aquele problema do estirão, que de repente eles se veem grandes demais, né? E a cabeça não acompanha essa mudança no corpo. Então ele se sente estranho, tem medo do que é o ser adulto, é tudo diferente para ele. Ele não pode mais brincar como brincava antes, essa criança, né? Que agora está vivendo a fase de adolescência. Essa é uma mudança muito violenta, por isso que a gente fala que a adolescência é problemática. A gente fala o aborrecente. Um dos fatores é essa mudança no corpo que ocorre para o adolescente. Tanto menino como menina. Questão da sexualidade, né? A questão de se perceber como menino, como menina, e a questão também para quem eu vou me direcionar, para um companheiro do mesmo sexo ou sexo contrário. Então, tudo isso faz da adolescência um problema. Para a família, principalmente, porque eles começam a bater de frente com a família e tudo mais. Tudo aquilo que a gente conhece já da adolescência, né? Agora, vamos passar agora para uma outra mudança. A vivência agora é outra, é a vivência do envelhecimento. Porque a partir dos 40, 45, a pessoa já começa, principalmente a mulher que é muito questionadora, mais do que o homem, ela já começa a pensar no envelhecimento, porque as mudanças estão ali no corpo. As mudanças acontecem na sua vista. Você se olha no espelho e não reconhece mais aquela pessoa que era antes. É uma ruga aqui, no outro dia já tem outra lado de cá, já tem outra aqui. E vai mudando, e você vai percebendo, e você vai se acostumando, porque é assim, e não tem outro jeito. Mas muitas mulheres, nem todas, pensam assim, né? Cada um pensa do seu jeito, isso é normal também, porque não somos iguais, né? Como vamos pensar da mesma forma? Então, muitas partem para o exagero de mudanças radicais, de mudar tudo, de tentar, né, voltar àquela imagem de jovem que ela sempre teve. Mas será que isso funciona? Pode funcionar por um tempo. Eu acho, eu entendo, né, que assim, você pode fazer até, não sou contra fazer não, até porque eu faço também. Mas eu faço sempre um pouquinho para mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, jamais eu vou fazer coisas exageradas. E esse exagero, né, esses exageros no corpo,
com essas mudanças é que eu percebo em muitas mulheres um exagero, uma coisa que a pessoa começa até a mudar a face, mudar e ser um outro tipo de pessoa. Muda a fisionomia daquela pessoa, porque exageram nessas mudanças que a estética está aí nos prometendo, mudanças para ser feliz. Mas será que isso traz felicidade? Será que isso realmente, você sair dali, fazer um botox, fazer um clareamento, fazer esses processos estéticos, será que traz uma felicidade ou é uma forma da sociedade, desse mundo hoje capitalista demais, vender produtos, vender, tipo, goze, goze, goze. Goze do que você tem, goze, aproveite todas as oportunidades que você tem, invista o seu dinheiro, porque isso vai te dar um prazer muito grande, você vai ser feliz. Mas será que isso, vamos questionar, vamos pensar, será que isso traz realmente felicidade? Você saber que você está mudando o corpo, mas só que a mudança melhora no corpo, ela acontece hoje, amanhã tá voltando novamente o envelhecimento, tá voltando as rugas, aquilo volta a aparecer e chega um ponto que não dá mais para você ficar escondendo a idade ou você ficar... Você sabe como que eu vejo isso? Tô até pensando isso aqui agora, né, fazendo esse vídeo, que é uma coisa, uma forma de camuflar, uma forma de você não ver o que realmente está acontecendo e de você não olhar para esse envelhecimento. Porque com o envelhecimento vem a finitude, vem a morte, que é para todos, que é normal, mas a gente faz tudo para não olhar isso, né? A gente passa a vida inteira tentando não olhar para a morte, né, para a finitude, porque a gente sempre, quando é mais jovem, a gente pensa assim, não quero pensar nisso agora não, porque tá lá na frente ainda. Só que tá chegando. Nesse caso das mulheres mais de 40, 45, 50, né? Essa fase já tá muito perto. Você tem para viver o tempo de vida muito menos do que você já viveu. Então, essas mudanças realçam e põem em destaque essa questão da finitude, essa questão da morte, que é o desconhecido. O desconhecido, eu não sei o que é a morte, aliás, ninguém sabe, né? É uma coisa estranha, é desconhecida e a gente não sabe como é que é a morte. Então, isso tudo assusta muito. Como será que eu vou morrer? Como será? O que será que vai acontecer? Então, vem esses questionamentos, muitas vezes levando à depressão. E esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Parei para pensar nisso. Eu não me lembro quem falou agora no momento, não estou lembrando quem é o autor. Mas a pessoa dizia assim, quando a gente entra na depressão, é que a gente aprende a viver. Por quê? Porque na depressão você vê a realidade como ela é, do mundo nu e cru, das dificuldades da vida, da finitude, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, o envelhecimento, o ser humano nasce e aí vai, cresce, passa por fases, daqui a pouco ele está próximo à morte. Porque é o fim de todo ser humano, de todo ser vivo, a morte. É a única certeza que temos, né? E esse envelhecimento, essas mudanças no corpo para a mulher fazem toda uma diferença. Porque, primeiro, já que eu quero especificar mais agora o caso da mulher, né? A mulher é essa mascarada que sempre se embeleza, sempre priorizou a beleza do corpo, né? A beleza do se arrumar, do se vestir, do seduzir, né? Através do corpo, da mascarada, ela seduz os homens, seduz companheiros e companheiras, né? Então, isso está acabando, isso aí não está dando mais conta de tamponar e de fazer esquecer esse envelhecimento, que é para todos e que vai acontecer. Então, como é que está sendo isso para você que está me escutando aí e que está vivendo esse momento agora? Os preconceitos, né? Todo mundo já começa a falar a senhora. E aí você se assusta nas primeiras vezes, porque você fica pensando, pô, senhora, será que eu tô tão velha assim que estão me chamando de senhora? A pessoa não, na verdade, ela não se enxerga, ela não enxerga como ela, porque o pensamento não acompanha, né? A mente não acompanha o envelhecimento do corpo. Ela passa a acompanhar depois que você começa a olhar que você realmente está envelhecendo e tendo que aceitar isso desse jeito, porque é assim mesmo,
Aí o pensamento, a mente começa a acompanhar. E tal e qual a adolescência. Mas, nesse momento de início, logo, não acompanha. Você começa a se ver aquela coisa, né? Você se reconhece no olhar do outro. Quando o outro fala que você, ô senhora, senhora, começa a se referir a você como uma senhora, aí a mulher começa a perceber que ela está envelhecendo, começa a ficar depressiva, muitas não querem mais se relacionar, muitas mulheres ficam em depressão mesmo, não querem mais fazer o que faziam antes, até nas vestimentas, sentem que não quero vestir assim, não sou mais uma mocinha, não posso me vestir mais assim e tal. Começam a questionar essas roupas, até as roupas que ela usa, porque ela sente que não tem mais idade para ficar usando aquilo. E se vai namorar, se vai conhecer alguém diferente, muitas vezes ela é separada, divorciada, e vai conhecer alguém diferente, sempre tem que ter aquele cuidado, né? Ficar pensando, será que eu não vou cair no ridículo, namorar uma pessoa mais nova que eu e tal. Então, são muitos problemas que acontecem, sem contar com a menopausa para a mulher, né? Que a menopausa também é um fator que vem trazer junto esse envelhecimento do corpo, porque os hormônios começam a cair todos, né? Começa a diminuir a quantidade de hormônio que te dá esse embelezamento, que te dá essa juventude, que é o que garante à mulher tudo isso. Isso aí começa a cair com a menopausa. Você não tem mais condições de gerar vidas, né? Sua menstruação vai acabar, você vai entrar nesse processo de menopausa, que a menopausa é isso, é o final da menstruação, né? É o término da menstruação, que garante que você não vai poder mais engravidar, não vai poder mais ter filhos. Então, tudo, assim, é um acabar, é um terminar. Terminar aqui. Esses dias uma amiga me perguntou, mas você perdeu não sei o quê? Eu falei assim, minha filha, eu tô só perdendo. Que é verdade, a gente começa a perder, perde a beleza, né? Você começa a viver no puro vazio. Vazio, vê o vazio e a castração ali, nu e cru na sua frente, a céu aberto. Porque você perde beleza, você perde os hormônios, começa a acontecer esses envelhecimentos, né, do corpo, a perda do corpo, a perda de coisas que você fazia antes que não dá para você fazer mais, o corpo não responde também da mesma forma, né, que antes respondia. Então, tudo isso aí chama atenção para quê? Para a finitude, para a morte. Então, a gente questiona. Então, eu pensando aqui, como eu falei para vocês, no que eu faço, eu particularmente, né? Não estou falando que está certo, está errado, mas é o que eu acho. Eu procuro fazer algumas coisas que me ajudem a viver, né? Questão de atividade física, que eu acho que é muito importante fazer, te dá mais ânimo para viver, te dá mais, melhor os hormônios, né? Te dá mais pique para o dia a dia. As questões estéticas, eu faço algumas sim, mas nada exagerado, não gosto, não acho que tem que exagerar, eu acho que fica feio, não tô criticando quem faz também, mas eu acho que tem que ser natural. Você tem cabelo branco, gente, vai fazer o quê? Vai esconder os cabelos brancos? Não. Vamos enfrentar. Eu acho que se você olhar de frente, dói menos. Dói menos, porque você aceita. Você vai viver com aquele peso de uma luta consigo mesma, tentando modificar uma situação que não tem volta mais, né? Não tem volta. A vida é assim mesmo, a gente já sabia disso antes, que o final era a morte. E que o envelhecimento aponta para esse estado que você não sabe o que é, você não ouviu falar, você ouve falar, mas não sabe o que é. Ninguém veio aqui para te contar. Você não sabe, então é um desconhecido. É um desconhecido, mas que você tem que ficar pensando a proporção que o tempo vai passando e que você tem menos tempo para viver do que você teve antes. Isso aí é um saber viver. É uma coisa rápida? É uma coisa que aparece, sim, que você vai logo mudando a cabeça? Assim? Não, é uma coisa que, principalmente para a mulher, eu volto a falar, é difícil. É difícil porque você vê uma outra realidade, né? Não sei como é que é para o homem, né? Pelo que eu ouço falar, eles também sentem, talvez não na mesma proporção que a mulher, porque para o homem tem ainda o problema o problema sexual, né? Porque para a mulher não tem, porque essa questão sexual para a mulher, dependendo da cabeça de cada mulher, ela vai sempre existir. Sexo você pode fazer em qualquer idade para a mulher, para o homem não é bem assim,
né? Porque um pouco dessa virilidade ele começa a perder, né? A impotência sexual, por conta dos hormônios mesmo, e isso deixa o homem um pouco para baixo, né? Também deixa o homem mal, assim, porque isso é muito importante para o homem. Enquanto para a beleza para a mulher é uma coisa muito importante, a questão da felicidade, do ter o falo, né, de ser aquele homem e tal, poderoso, viril e tal, isso cai também com a idade e com a questão hormonal. Então, os dois sofrem essa perda, né, essa coisa. E para você se acostumar com isso, demanda um tempo. Não é de uma hora para outra que você se acostuma, nem de uma hora para outra que você aceita. É o tempo mesmo que vai fazendo a gente acabar aceitando. Porque eu acho que se você olhar de frente para as coisas que te incomodam, eu acho que isso, pelo menos eu estou falando de uma experiência minha, quando você olha de frente, sem ficar escondendo aquilo de você mesma, e não olhando para aquilo, isso eu não quero ver, aquilo vai só tentando aparecer, vai forçando a barra para tentar aparecer, vai sempre aparecer em algum lugar. Então não adianta você, sabe aquele gato escondido com o rabinho de fora? É isso aí. Sempre está aparecendo alguma coisa ali que vai te mostrar e vai te apontar para esse lugar. Então é melhor encarar logo e pensar que é assim mesmo e que a vida, isso não é só para você, é para todas as pessoas. O que você puder fazer de melhor para garantir mais tempo, né, dessa coisa da estética, eu acho que vale a pena. Mas também pensar no corpo, como saúde do corpo, né? Fazer uma atividade física, caminhar, aquilo que você gostar de fazer, para também não te tolir a questão motora, porque a gente perde músculos. Os músculos perdem, a gente vai perdendo músculo como diz a Cláudia Raia, cai como um ralo, assim, vai caindo pelo ralo os músculos, e cai mesmo, e você perde músculos. Então, se você não estiver repondo aquilo ali, não estiver fazendo uma atividade que exija que você use a sua musculatura, porque tem que fortalecer essa musculatura, né? Para você não perder músculo, para você minimamente poder andar, sentar, levantar, entendeu? Fazer o mínimo que seja de acordo com cada idade. Eu acho que é importante fazer. A saúde do corpo é muito importante, porque você vai sempre se sentir que você está envelhecendo, mas é capaz de fazer as coisas como você talvez fazia antes, né? Igual, eu acho que não, mas dá para fazer a maior parte das coisas, sim. Eu acho que depende de cada um. De cada um é muito singular, né? Isso é muito singular a cada pessoa. Tem pessoas que não ligam para isso e vão deixando mesmo assim e tal, e não se sentem incomodadas. E fica numa boa. Mas a maioria das mulheres que eu ouço não me dizem isso. Dizem de um mal-estar. De um mal-estar, de que o marido não olha mais para elas, que só querem saber de novinhas, né? Existe essa questão sexual que é muito forte, sim, como é toda a vida, né, para a mulher e para o homem também. A questão sexual é muito importante, é muito forte, que é isso que dá vida pra gente, né? É o sexo que dá vida pra gente. Então, você vai perdendo junto isso aí também. Mas a pessoa tem que saber lidar, fazer do limão uma limonada, tentar fazer do limão uma limonada. Então, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários como as mulheres mais velhas, acima de 40, indo para os 50, 60, né? E daí para frente, como que elas se veem hoje, se elas vivem esses problemas, se não vivem, como elas vivem isso e se sentem isso, se em algum momento elas se identificam com essas coisas que eu estou falando aqui, para me ver, para eu sentir isso aí e talvez esse vídeo dá uma luz, né, para essas questões, para muitas mulheres que sofrem por conta disso e muitas vezes entram em depressão. Juntamente com isso vem o síndrome do ninho vazio, que os filhos saem de casa, e elas muitas vezes viveram em função desses filhos, terminando a vida daqueles filhos como cuidadora daqueles filhos, né? Elas acham que a vida acabou ali, mas não acaba ali. Por isso que eu acho que é importante o trabalho. O trabalho diversifica. E o trabalho também, você não joga todas as moedas, todas as fichas numa coisa só, filhos. Né? Você joga as suas moedas em várias coisas, diversificar. Diversificar significa isso, né? Você colocar as suas fichas, as suas moedas em várias coisas ao mesmo tempo. Porque se você perde uma, você tem as outras. Se você perde os filhos, você tem o trabalho. Se você perde o marido, você tem o trabalho. O trabalho é uma coisa que você pode fazer por muito tempo, dependendo do que você quer fazer. E se não der para fazer aquele que você fazia antes, inventa.
cria um trabalho diferente, dentro de uma coisa que você gosta de fazer. Que isso também é importante, você se sente importante no mundo, sente importante, né, que você está fazendo alguma coisa que é útil e que você pode apresentar para a sociedade, que é uma coisa importante e que vai te deixar numa situação mais prazerosa no sentido de quê? De estar fazendo algo para alguém. Sou Líria Helena Littke, psicanalista, e a gente está aqui para falar sobre essas sensações ruins que a gente vê no dia a dia das pessoas. E eu, usando da psicanálise, que é o que eu trabalho, eu procuro despertar as pessoas para essas coisas, né, que não são normais. Essas sensações, essas emoções, essas dificuldades de lidar com essas questões não são uma coisa à toa, não é uma coisa que você tem que passar por cima, é uma coisa que você tem que olhar de frente. Então, esse despertar, né, para vocês não acharem que é uma coisa qualquer, ou que é só você que tem, né, mas que com o tempo todo mundo vai ter. Em algum momento alguém vai ter, né? Então, vamos falar disso? Fica a dica, gente. Até o próximo vídeo.